Olá pessoal, hoje a gente vai começar a trabalhar um assunto novo que é a civilização romana, tá? A história de Roma, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que Roma hoje é uma cidade, né, que é a atual capital da Itália. E quando você olha para o mapa mundi, para o mapa da Europa e vê aquele paizinho no formato de uma bota ali, que é a região da Península Itálica. Então a cidade de Roma surgiu ali na Península Itálica, tá bom? No começo a cidade de Roma era uma cidade pequenininha, né? Que com o passar do tempo ela vai crescendo e absorvendo várias regiões e aí se tornou o maior império da história da humanidade, tá bom? Tá? Sobre a origem de Roma, a origem, tá? Histórica, documental, né? Porque tem pouca coisa documental, tá? Ela resulta da mistura de várias influências, tá? De etruscos, latinos, sabinos, gregos. Então são vários povos que vão dar origem à civilização romana. Além da versão histórica, né, propriamente dita, existe uma outra versão, que é uma versão mais ligada à mitologia, né, que é a lenda de Rômulo e Remo, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Neste reino, o enlace entre o deus Marte e a princesa Réia Sílvia, filha do rei Numitor, o envolvimento da princesa com a divindade, né, que era o deus Marte, o deus da guerra, né, deu origem aos gêmeos Rômulo e Remo, que deveriam ter o direito de reinar sobre Alba Longa, né, que era o reino. No entanto, o ambicioso Amúlio, né, que era o avô, arquitetou um plano para tomar o governo e por isso decidiu lançar as duas crianças às margens do rio Tibre. Rômulo e Remo sobreviveram graças aos cuidados de uma loba e que os amamentou e entregou à proteção de uma família camponesa. Quando chegaram à idade adulta, os irmãos retornaram para Alba Longa e destituíram, tiraram Amúlio, né, o avô, e logo em seguida decidiram criar a cidade de Roma. Rômulo, que tinha o favor dos deuses, traçou o local onde seriam feitas as primeiras obras da cidade. Inconformado com a decisão do irmão, Remo saltou sobre a marca feita por Rômulo e, em resposta, Rômulo acabou assassinando Remo, tornando-se assim o primeiro monarca, né, o primeiro rei da história de Roma. Isso aqui é um pouquinho da lenda, da origem lendária de Roma. Bom, eu quero contar para vocês que a partir de então, né, para a gente estudar a história de Roma, a história de Roma ela se divide em três fases, tá? A fase da monarquia, né? A fase da monarquia de 753 a.C. até 509 a.C., quando Roma é governada por um rei, né? Mas ele não governava sozinho, ele governava com uma aristocracia, os homens mais ricos de Roma. Depois a fase da república, onde o termo, a palavra república, quer dizer coisa pública, é um grupo de homens que governa Roma, e finalmente o império, quando Roma tem um imperador. A monarquia é um período que envolve um pouco de lenda, a lenda que eu acabei de contar para vocês, e pouca documentação de fato da origem. A República Romana é a primeira experiência republicana da história, e o império ele alcançou o máximo esplendor aí. A economia de Roma ela se baseava inicialmente na agricultura e depois o comércio com outras regiões. E aí vocês vão observar as conquistas romanas, né, dando origem aí à escravidão em Roma. Mas para a gente estudar de fato a história de Roma, entender um pouquinho mais, a gente tem que entender como é que estava dividida a sociedade romana, né? No topo, né, lá em cima, no comando, estavam os patrícios, que eram os grandes proprietários de terras, que ocupavam importantes cargos públicos e possuíam muita riqueza, né? Era um grupo forte politicamente. Depois, tinha os clientes, que eram homens livres, alguns diretamente ligados aos patrícios, tinham dependência dos patrícios, e
e eram livres, só que não tinham direitos políticos. Depois vinham os plebeus, que era a maioria da população, era uma classe composta de pequenos artesãos, trabalhadores livres, comerciantes e finalmente escravos, né? Escravos que era uma classe sem nenhum direito social na sociedade. Inicialmente, né, existia a escravidão por dívida. O plebeu que não conseguisse pagar suas dívidas, né, os tributos ao Estado romano, acabava virando escravo. E depois, com o passar do tempo, quando Roma começa a conquistar outras regiões, aí vai a escravidão por guerra, quando domina determinada região, determinado povo e escraviza esse povo. Tá certo? Bem, a primeira fase da história de Roma é chamada de monarquia, onde Roma é governada por um rei. Mas o rei ele não governava sozinho, tá? Ele governava com o Senado. O Senado era um órgão, né, do governo de Roma, formado pelos patrícios, os homens mais ricos. Era a instituição mais poderosa, né, do governo romano, tá bom? O último rei de Roma, chamado de Tarquínio, o Soberbo, ele tentou chamar o poder para si e tentou anular um pouquinho o poder dos patrícios. Os patrícios perceberam a intenção do Tarquínio e expulsaram ele de Roma. Então acabou a monarquia romana. O Senado então acaba com a monarquia romana e implanta uma república, uma nova forma de governo. Foi durante o período republicano que Roma se transformou de uma cidade-estado sem expressão, pequenininha, num dos maiores impérios do mundo antigo. Conquistou, né, quase que toda a Europa, o norte da África e uma parte da Ásia. Eles iniciaram ali conquistando a Península Itálica, a Grécia, a região do Mar Mediterrâneo, né? Entraram em guerra com um povo que existia uma cidade ali no norte da África chamada Cartago, as guerras púnicas, né? E empreenderam uma guerra contra esse povo e dominaram a região do norte da África e toda a região do Mar Mediterrâneo. Tanto que o Mar Mediterrâneo passou a se chamar o Mare Nostrum Romano, tá? Para entender um pouquinho mais sobre os patrícios no poder, a República Romana, a gente tem que entender um pouquinho sobre as instituições romanas, tá? Que era um pouquinho mais complexa. Havia o Senado, que era o órgão mais importante, constituído aí pelos patrícios. Depois a magistratura, né, que auxiliava o Senado. Havia o consulado, que exercia um comando militar, mas também um poder executivo, né, um poder de governo. O pretor, né, que tinha a função de administrar a justiça no Estado romano. O edil, que era responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. O censor, que se encarregava de contar a população, né, fazer o censo e fiscalizar a cidade, e o questor, que era o cobrador de impostos. As maiores conquistas romanas aconteceram durante a República, e logicamente que os patrícios vão ser os hegemônicos, né, os poderosos aí na República Romana. Os plebeus, por sua vez, eles começam a exigir mais participação política, mais direitos políticos, e vão até organizar revoltas, e isso acaba assustando os patrícios, que vão conceder alguns direitos, tipo a lei Canuleia, né, que permitia o casamento entre plebeu e patrício, os tribunos da plebe, né, alguns plebeus, né, 2 plebeus sendo representados no poder em Roma, tá? A lei das 12 tábuas, que é uma lei que pelo menos teoricamente, né, a igualdade entre plebeu e patrício. Aí nós vamos observar com as conquistas romanas, tá? Essas reformas, gente, elas chegaram a amenizar a tensão entre os grupos, mas elas não acabaram com a desigualdade social que havia em Roma, tá bom? Com as conquistas romanas aumentou o número de escravos. Por quê? Começou a conquistar território e a dominar os povos cada vez mais. E cada vez mais o Estado romano começou a depender mais da força de trabalho escravo. Era escravo para tudo, na agricultura, escravo doméstico. Mais tarde vocês vão ver escravo até para diversão, né? Jogavam numa arena e deixavam eles lutando lá, um acabar com o outro. Bom, os plebeus acabaram, durante esse período de conquista, né? Acabaram perdendo suas terras. E aí
migraram, né, para os grandes centros urbanos. A gente vê então um êxodo rural, tá? E aí nós vamos ter os problemas das cidades, tá? As cidades cada vez mais inchadas, vários problemas sociais, e aí nós vamos ter várias revoltas populares, né, dos plebeus, e revoltas de escravos também. E uma das mais famosas revoltas de escravos foi aquela comandada por Espartaco, no ano 73 a.C., né, onde 40 mil escravos se revoltaram contra Roma. Tá? E nessa época a punição contra o Estado romano era crucificar. Então a maioria deles ali foi crucificado. Ou seja, era uma situação de tensão em Roma, tá? E ocasionou o quê? A chegada dos militares para governar. Bom, após a morte do último ditador, né? O ditador era o cara que governava com plenos poderes em Roma. O nome dele era Sila. Forma-se então o primeiro triunvirato, né? Governo de três. E o primeiro triunvirato formado aí por Crasso, Pompeu e Júlio César. Bom, havia uma briga danada pelo poder, e aí o tal de Júlio César ele vai se sobressair, né? Ele vai derrotar Crasso, Pompeu e vai assumir o poder total em Roma, em 49 a.C. Ele era um general, né, que veio da aristocracia romana, e ele ficou famoso por conquistar a região da Gália, a região da França, tá? E aí o que ele resolve fazer? Ele se proclama um ditador perpétuo, governar Roma até a morte dele, tá? Bom, aí o Senado percebeu as intenções dele, e aí ele acaba sendo assassinado em 44 a.C., ou seja, a República Romana está numa crise. Aí os caras que comandavam Roma, né, o Senado, organizou o segundo triunvirato, o segundo governo de três, no ano 43 a.C., formado aí por Marco Antônio, Otávio e o tal do Lépido. O Lépido, logo de cara, ele foi descartado. Aí surge um conflito entre Marco Antônio, que estava envolvido, né, com o romance com a Cleópatra lá no Egito, e aí ele acaba sendo derrotado. E Otávio assume o poder em Roma, no ano 27 a.C., e recebe vários títulos, né? O título de Augusto, o Venerável, e aí a partir do Otávio, né, de 27 a.C., nós vamos ter uma nova fase da história de Roma, chamada de Império.